Salve, salve, guerreiros! Vem comigo então, vamos começar a resolver as questões. Depois de aprender a teoria, de aprender o texto da lei, eu preciso trabalhar memorização. Deixe-me te dar uma dica de como resolver questões, né? Tem pessoas que falam assim, olha, lê todo o conteúdo, no dia seguinte resolve questões. Tem pessoas que preferem resolva as questões e depois leia o conteúdo. Fique à vontade, não tem fórmula mágica. Eu gosto, por exemplo, estudei hoje o artigo 1º ao artigo 4º, eu gosto de logo em seguida já resolver as questões. Por quê? Ajuda-me na organização, às vezes um detalhe do que eu não vi, tá certo? Eu sou professor, ministro essa aula várias vezes no mês. Entretanto, se eu for para uma prova e não fizer a leitura rápida ou na semana que antecede, 15 dias antes, do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição, eu acabo errando. Por quê? Porque não é um conteúdo que requer muito conhecimento. É um conteúdo que requer memorização, tá bom? Então vamos trabalhar com fixação e isso tem que entrar na sua cabeça. Fechou? Vamos lá então. Do artigo 1º ao artigo 4º, eu separei a você 10 questões. Então são 10 questões do artigo 1º ao artigo 4º, tá? Então vamos trabalhar. Olhem só. A primeira questão que eu trago aqui a vocês é uma questão que foi cobrada na banca VUNESP. Deixa eu pegar aqui o ponteiro. Foi cobrada na banca VUNESP pela Unesp em 2016. Eu quero mostrar os anos porque eu trouxe questões já de 2018, para vocês perceberem que há assuntos que não mudam. Então a gente precisa ter na ponta da língua. Eles perguntam assim, ó. Conforme dispõe a Constituição Federal, em relação aos princípios fundamentais, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que grifar o que ele está pedindo, tá? Ele está pedindo os princípios fundamentais. E aí você tem que tomar muito cuidado, porque quando nós falamos de objetivos fundamentais, é o artigo 3º. Quando eu falo no artigo 1º, eu estou falando de fundamentos. E lá no artigo 4º, de princípios internacionais. Tá? Então, tomar muito cuidado, porque é isso que a banca quer te confundir. Então, vamos trabalhar aqui com a memorização. Olha só. Ele começa dizendo assim, a cidadania e a soberania, cidadania e soberania são princípios que regem as relações internacionais. Aqui já está errado, ó. Tá? Porque lembra que eu falei para vocês do Socidivaplu? Socidivaplu. Com esta sigla, você grava quais são os princípios fundamentais. Então, cidadania está aqui. Soberania também. Agora, falar que eles são princípios das relações internacionais, nananina não. Vamos agora para a alternativa B. A alternativa B reza o seguinte: todo poder emana do povo, até aqui tudo bem, que o exerce por meio dos seus representantes, eleitos indiretamente. Olha só, todo poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes, eleitos ou diretamente. Quer dizer, o povo pode representar-se, né, exercer o seu poder através dos seus representantes que foram eleitos, ou o povo pode exercer o seu poder de forma direta e não de forma indireta. Essa B de bola aqui, essa regrinha que eu acabei de ler para vocês, é o parágrafo único do artigo 1º. Ele misturou e mudou totalmente o contexto. Ele está dizendo o seguinte, ó, o poder emana do povo, que pode exercê-lo através dos seus representantes eleitos ou diretamente. Eu participo do povo e posso participar, eu sou parte do povo e posso participar de um plebiscito, ok? Ou eu posso eleger um deputado, um senador que vai me representar. É isso. Cuidado, tá? Agora, olha se são poderes da União dependentes. Para com isso. Dependentes, não independentes, tá? O texto da lei fala assim, ó, são poderes da União independentes e harmônicos entre si.
Então, esses dependentes está errado e esse interligados também está errado. Então, como que ficaria? O artigo 2º fala que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Tá bom? Então, aqui não é a resposta correta. Agora, olha a letra D de dado. Os valores sociais do trabalho, na hora que eu falo valores sociais do trabalho, eu lembro do quê? Socidivaplu. E socidivaplu lembra do quê? Princípios fundamentais, tá bom? Então, os valores sociais do trabalho e o repúdio ao terrorismo constituem objetivos fundamentais. Já está errado aqui, ó. Porque valores sociais está interligado com princípios fundamentais. Agora, quando você fala de terrorismo, repúdio ao terrorismo, o repúdio ao terrorismo ele está lá nos princípios internacionais. Então, também considera errado aqui o terrorismo, tá? Então, não é a letra A, nem a B, nem a C, nem a D. Vamos ver se a letra E está de acordo. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural entre os povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Na íntegra, o parágrafo único do artigo 4º da Constituição. Na íntegra, tá? Então aqui, ó, gabarito letra E, a resposta está lá no artigo 4º, ele estabelece para nós todos os princípios que vão se relacionar com as relações internacionais, que vão reger as relações internacionais, entre eles, independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo, aqui ó, e o racismo, cooperação entre os povos e concessão do asilo político. Agora olha o parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana das nações. Tá certo? Vamos para a próxima questão. Próxima questão também, olha só, também da VUNESP no ano de 2015. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como um dos seus objetivos. O que eu pedi para você na nossa aula? Tomar muito cuidado. Os objetivos ele vem sempre representado por verbo. Construir, erradicar, né? Só que a banca já percebeu isso, então eles não colocam mais o verbo no imperativo. Tome muito cuidado com isso. Então vai para a eliminação. Ó. Soberania, você já viu no socidivaplu. Socidivaplu, tá? Princípios fundamentais. Então não pode ser soberania. Ok? Defesa da paz é quando tem guerra. Guerra lembra relações internacionais. Terrorismo também lembra relações internacionais. Concessão de asilo político também lembra de relações internacionais que nós acabamos de ler. Então sobrou o quê? Erradicar. Lá no texto da lei fala assim, ó, erradicar a pobreza e a marginalização. Resposta é a letra C. Resposta, letra C, tá bom? Se você estiver acompanhando aí, o erradicar é o parágrafo 3º do artigo 3º, parágrafo 3º. Olha a questão de number 3. Prefeitura de Caieiras, Banca VUNESP, também 2015. Conforme o artigo 4º, parágrafo único da Constituição, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica. Gente, nós acabamos de ler o parágrafo único do artigo 4º. Ó, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Aí você vem para a questão de número 3, você tem que ir direto na alternativa, tá? Olha só, letra B.
falando de intercâmbio comercial, nada a ver. Com todos os países com os quais vão ter relações diplomáticas, nada a ver também. Buscará a integração econômica e também cultural e também política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Olha que linda. Letra C, tá? A letra D também não pode ser. Olha só, uma comunidade mais justa e solidária, o texto não fala isso. Também política dos povos das Américas, visando pluralismo político e a cidadania. Eles misturam as informações. Então, se você não tiver com isso fresco na sua cabeça, mistura. Porque você lembra, sociediva plu. O plu é de pluralismo político, né? Mas aí você lembra que isso é princípio fundamental. E aqui está como princípio internacional. Tem que saber isso, tem que estar na ponta da língua. Senão você se perde. Olha como as questões começam a se repetir, tá? Artigo 4º, parágrafo único. Então, olha o que aconteceu. Eu resolvi algumas questões da VUNESP. Agora eu vou para uma questão mais recente, uma questão de 2018, realizado no TRT da 6ª Região e a banca já é FCC. Percebam que há questões que não mudam, tá? Muda só o nome da banca, mas o conteúdo e a forma de expressão é a mesma. Então, você não pode se perder aí. Olha o que diz na questão de número 4. À luz do que dispõe a Constituição Federal quanto aos princípios fundamentais, sociediva plu, tá? Aqui ele já misturou, olha só. Eu vou começar pela letra A. Todo poder emana de Deus. Não, na realidade todo poder emana do povo, né? Que exerce por meio de representantes eleitos pelo povo nos termos da Constituição. Você pode estar achando engraçado porque eles colocaram aí todo poder emana de Deus, né? E fala assim, que absurdo. Não. Se você pegar o nosso preâmbulo, o preâmbulo tem a palavra Deus. Nós, representantes do povo brasileiro, promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então essa é a ideia central aqui, que você não pode jamais, em hipótese alguma, perder. São poderes da União independentes e harmônicos, o Legislativo, ok. O Executivo, ok. E o Judiciário, ok. Agora, o moderador foi na Constituição de 1891, 1824 ou 1891, não estou certo agora, 1824. Que era o poder moderador, né? O poder lá do rei. Então eu tenho o Legislativo, Executivo e Judiciário e eu vou moderar esses três poderes. Não existe mais a nossa Constituição da República Federativa. Olha a letra C. Constituem, dentre outros, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O que você tem que lembrar aqui? Sociediva plu. O VA é de valores sociais do trabalho e livre iniciativa. Se você lembrou do sociediva plu, você vai lembrar que eles não são objetivos, eles são princípios fundamentais. E aqui está falando que são objetivos. Então eu já vou riscar esses objetivos. Falar nisso, deixa eu pegar um ponteiro aqui, caneta vermelha, que eu acho que fica mais fácil para identificar esses erros. Olha a letra D. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social, cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana das nações. Olha que lindo! De novo, parágrafo único do artigo 4º. E a República Federativa do Brasil tem como um dos seus fundamentos a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Essa cooperação entre os povos está lá nos princípios internacionais, tá? É o artigo 4º, inciso 9º. Então, nós não falamos que é fundamento, nós falamos que são princípios internacionais. Então, a resposta aqui, minha gente, letra D de dado. Percebeu? Eu saí de uma banca VUNESP, vim para uma questão da banca FCC, que misturou. Ele colocou no comando princípios fundamentais, mas ele cobrou de você o conhecimento do artigo 1º ao artigo 4º. Vamos para mais uma questão. Vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos 5. Olha só.
Questão recente também de 2018, banca CESP, lá no TCM da Bahia. O princípio fundamental da Constituição, que consiste em fundamento da República Federativa do Brasil, de eficácia plena e que não alcança seus entes internos, aqui ele já mudou. Aqui ele já mudou a forma de perguntar. Ele está perguntando assim, ó, princípio fundamental, só que ele quer saber o de eficácia plena e que não alcança seus entes internos. Gente, princípio fundamental, so, si, di, va, plu. Tá bom, Alex, mas A, pluralismo, ok. B, soberania, ok. C, conjunto dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. D, prevalência dos direitos humanos. E, dignidade, tudo é sociediva plu. Então eu tenho que agora contextualizar, porque ele fala assim de eficácia plena que não alcança os seus entes internos. Quando ele fala em entes internos, ele está dizendo o seguinte, não alcança município e os estados. Gente, município e estado não tem o quê? Soberania. Soberania. Quem tem soberania é a União. Ó, essa é uma questão bem elaborada, muito bem elaborada. Pluralismo político você vai encontrar na União, no município, nos estados, valores do social do trabalho, prevalência dos direitos humanos e dignidade. Agora, a soberania você não encontra, tá bom? Soberania é só da União. Não existe soberania de estado, não existe município soberano. Linda questão esta. Ficamos por aqui. E eu espero você no nosso próximo bloco para resolver mais 5 questões do artigo 1º ao artigo 4º. Não sai daí não. Valeu!